Vamos lá, o período latente e o tempo de reação. Vamos lembrar do livro que eu falei, Agoutillier, né? Lapierre e Agoutillier, ok? O período latente e o tempo de reação. Vamos entrar em harmonia sobre o assunto poderes e os seus saberes. O fazer é saber ou saber é fazer? Se nós olharmos os direitos dos trabalhos, a nossa questão é essa, é ser conveniente os aparelhos que nós estamos diante de quê? Capitais, sociedades, poderes, e saber conviver diante desses fatos internos e externos. Ok? Então vamos lá. Então o período latente é o tempo de reação. Considera um componente do tempo de reação, denominado tempo latente. Esse é o tempo que se passa entre a recepção de um estímulo nas fibras musculares e a contração dos músculos. Esse tempo importa. O tempo latente se caracteriza por diminuição do calor e prolongamento do frio, que faz que se prolongue o envio do estímulo ao nível dos nervos sensitivos e receptores. Envio de estímulo do sistema nervoso central, o qual ocorre por meio da corrente aferente, formação de sinais referentes ou ordem correspondente que se devem transmitir às massas musculares, correspondente à ação locomotora. Ok? Então podemos citar aqui o Meusel. Meusel, não é meu não, meu. E aí, meu? Respeitando algumas nações ou estados. Meusel. Ok? Meusel, 2004. Que ele fala sobre o tempo e as suas relações entre a latência motora. Ok? Placa motora, difusão motora. Agora a palavra latência vem do Lacan. Ele nos coloca o campo de psicose, neurose, a receptividade, o passe ativo, o passe passivo, ou seja, nos coloca maneiras de entendermos o que é passe, o que é arremesso e as distinções que ocorrem, ok? Vamos lá. Então, formação de sinais eferentes em ordem correspondente. É uma força dinâmica que vem a correlacionar. Vamos lá. Então, está intimamente relacionado com o ponto anterior. Esse é o último, é o período latente, verdadeiro, o próprio do músculo. Se mede desde a produção da variação elétrica e o índice de excitação até a iniciação dos fenômenos mecânicos. Então, a abordagem mecânica com a abordagem mecanicista, elas são bem relacionadas entre faz, saberes. Fazer, faz, saberes. É algo modesto e simples. Fazer, faz, saberes. Blandão, né? Blandão, que fala sobre esse assunto. Ok? Então vamos lá. Falamos sobre um processo que ocupa mais tempo, é o que envolve a interpretação do estímulo ao nível do sistema nervoso central. Eu falei a questão occipital, que é o campo de ociosidade, que vem a relacionar pontos importantes. A minha é a questão de uma brecha, muitas vezes que eu posso ter algo estreito ligado à veia arterial, os campos sociopolíticos ou sociohistóricos, e a própria linguagem. A sua linguagem vai denotar a minha ou vai detonar a minha própria palavra com seu pós-doutorado ou seu PhD. Muitas vezes as palavras são expressivas. As escalas, ou seja, nos coloca fatores importantes. As montanhas são fatores importantes. Mas a topografia, como eu falei, será que nós podemos medir mesmo? Avaliarmos o mundo todo? É lógico que a geografia, somente a geografia que coloca os campos demográficos, a população tal, isso, desse país, desses países, ou estes países, esses. Ou seja, são fatores que nós temos que analisar. A pesquisa, ela é uma contribuição analítica periférica, vem a perpetuar, embora são medidas. Veja bem, eu conheci era parente, tempos atrás, que ele mexia com rua. Eu perguntei a ele certa vez, falei assim, será que você medir de novo vai ser a mesma coisa depois de passar um mês, 2 meses? Ele falou, não,
Então você já defendeu a minha tese sobre padrão motor. Porque o que ocorre? Ele media, no campo antropométrico, media a rua, fazia o pavimento, a pavimentação ali relacionada à equipe que ele tinha, multidisciplinar, e analisava os campos territoriais, ou seja, vou colocar países aqui, que saem coisas grandes, países ou nações. Será que tem os limites de fronteiras? Esses limites de fronteiras que relacionam o quê? O sim ou não. Sabemos ouvir sim? Depende, não é? Sabemos ouvir um não? Depende. Isso significa latência motora. Se nós olharmos sobre o sistema nervoso central, período de latência e o tempo de reação, se nós lermos o estudo de Lacan, que eu sou psicanalista, não é minha área, eu sou criador de conteúdos. Tento me esforçar a falar algo que até mesmo fica complexo nos campos consecutivos relacionados à própria corporeidade. Por isso essa chaminé que relaciona PhDs, doutores, mestrados ou especialistas ficam com eles. O que você vai constatar diante das interpretações e compreensões, você vai entender ligado à latência motora. O tempo de reação de pesquisa. Se houve uma reação tão grande ligada à gravidade esquelética, nos traz pontos equivalentes entre tempo e temporalidade, tempo e autenticidade, tempo e variabilidade, tempo e motricidade, tempo e unidade, tempo e psicomotricidade, tempo, ou seja, aí vai deslocando até chegarmos na cidade, que significa a perfeição ideal do treinamento esportivo. Aí chegamos ao Weinicke. Aí ele fala aqui, ó, em questões importantes. Vamos ver se nós achamos o Weinicke aqui. É melhor ficarmos com Meusel, 2004. Em 2004, Platonov também, que é lógico que era um tempo de reação. Então são diversos autores que consideram o reflexo e o fluxo econômico e energético. Aonde há uma energia, uma gravidade. E aonde há uma energia que há um marco histórico, há um marca-passo, como meu pai faleceu tempos atrás, agora um mês, já parece faz tempos atrás. Eles estão com um busca-pé contra nós. Ou seja, os nossos próprios viés ligados à nossa vida diária. Há cobranças, há demandas. Ou seja, entre esses fatos, há faculdades, há universidades que muitas vezes não vai gostar dos campos apáticos que nós falamos ainda. Mesmo por perdas e ganhos, ganhos e perdas. Então, o empreendedorismo e o capital, há diferença. Se eu tive a modo de fazer um empreendedorismo, mas não houve retorno de aprovação, houve um empreendedorismo para mim? Empreendedorismo? Houve. Para mim houve um retorno muito grande. CO2 muito grande. Só coloca a palavra oxigênio, dá um destaque tão grande ligado ao tempo, o que é esporte, o que é lazer, o que é ócio. Ou seja, a ociosidade, ela é aguda, que é espontânea, a ociosidade, ela é súbita, ou seja, daqui a pouco acaba rapidamente o tempo e espaço, quando chega o empresário, chega o patrão. Então o ócio é um tempo de prazer, ou seja, que você pode ter escolhas ligadas à prioridade, é prazer ou desprazer. Eu tenho que ficar sempre com bom humor ou mau humor? Isso nos coloca fatores neuróticos. Eu já tive esses problemas, tenho até hoje. Muitas vezes tem que ficar um local, algum perfil, como não queria estar, numa posição como não queria estar, mas imediatamente quando a pessoa sai, você começa a rir, sorrir, se divertir. Temos que ter essa legalidade. A operatividade, a maioria das vezes, são trabalhos braçais. O trabalho já tem um conceito de tempo. O trabalho já tem um conceito de chato. O trabalho já tem um conceito de quê? De anamnese, ou anamnese, ou amnésia, né? Amnésia, você esquece o que você já fez. Mas o campo occipital vai nos colocar memória, o campo perceptivo que você possa melhorar. Não haver, ou seja, retardamento. Esses retardamentos acontecem com nós, todos nós seres humanos, mesmo pelas nossas deficiências. Nós somos gente. Eu lembro do João Paulo Medina dando um conselho aí, para o técnico, o pessoal tem que entender que ele está lidando com gente. Aí a torcida organizada vai lá e manda ver, manda ripada. Aí o capataz vai lá e manda no hospital, no parental. Imagine se eu fosse um técnico de alto rendimento. Quem
então a linguagem e sociabilidade hoje.